Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast Sucessão em Foco. E no episódio de hoje eu convidei o meu amigo, Dr. Roberto Rocha Venceslau, advogado aqui de Curitiba. Dr. Roberto, ele é professor universitário, mestre em Direito Empresarial e tem 2 livros publicados, um na área de títulos de créditos e outro na área de contratos empresariais. Dr. Roberto, meu caro, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado por poder contribuir um pouco aqui e tentar a gente trocar aqui um pouco de informação sobre o direito empresarial, né? E junto com a sucessão, mas principalmente pensando já no que nós tínhamos conversado antes, né? A questão da holding familiar, né? Também. Isso. O direito empresarial ele está amplamente ligado ao planejamento sucessório, em especial quando se usa, né, a ferramenta da holding familiar. A holding familiar tem muito sido propagada nos dias de hoje e se não tiver esse conhecimento do direito empresarial, não tem como. Mas fala mais um pouquinho da tua área de atuação, da época que você lecionou no curso de graduação, do teu livro, dos livros que você escreveu. Então, Carlos, eu sou advogado já há mais de 20 anos, né? E depois da graduação comecei a trabalhar já direto com o direito empresarial, nunca deixei essa área, mas sempre de forma ampla no direito empresarial, né? Mas nunca fugi de algo que sempre me apaixonou, que foi a questão da sucessão, né? Então a gente sempre trabalhou com essa condição. E também no próprio direito de família, porque a questão do direito societário, eu sempre brinco que família é uma sociedade. Sim. Então o direito de família não tem como fugir das questões aparentemente societárias. E no direito societário, nós temos uma questão que é muito comum no Brasil, é que a maior parte das empresas são empresas familiares. Então as relações que nós temos são relações de sócios e relações de famílias. E elas precisam ser ordenadas. Então, no direito empresarial, a gente gosta de sempre ter ali aquela dinâmica que o próprio direito empresarial coloca, só que com as empresas familiares, a gente precisa sempre ter esse olhar. E esse olhar não pode fugir, principalmente quando você coloca na questão da sucessão da empresa. Sim. Que é uma empresa com esse viés, no caso, dos sócios serem família. E às vezes é muito mais complicado você ter uma sociedade familiar, mesmo na criação, a holding familiar, por exemplo, do que você ter uma sociedade com quem você não é parente. Porque se você é sócio de uma pessoa que você não é parente, se der algum problema, você tem os meios legais de você ou retirar o sócio ou de você colocar um fim na sociedade. Agora, quando envolve o sócio, seja holding ou seja numa empresa normal, empresa familiar, quando envolve sócio, parente, aí é mais complicado, muito mais complicado do que se possa imaginar. E aí que tem que ser, quando se pensa em planejamento sucessório, já falando na questão empresarial, há uma ideia, né, no meio social, uma ideia entre as pessoas, principalmente as pessoas que são leigas, em que o uso da estrutura societária, ou seja, a holding, ela é a única solução. E não é a única solução. Não é. Às vezes, nós nos deparamos com famílias, com clientes que são abastados em termos patrimoniais, que têm vários imóveis, por exemplo, em que a holding familiar não é o caso, não é a solução eficaz para aquela família. Então, por isso é que tem que ser analisado todo um contexto familiar, um contexto social, para ver que tipo de planejamento pode ser feito. Imagine uma família tradicional brasileira, pai, mãe e 2 filhos, geralmente são casais, geralmente. Mas imagine uma família onde tem um filho menor. Pai, né, o marido e a mulher têm um patrimônio e querem desde já preparar a sucessão em vida. Como é que a gente faz quando os filhos são menores? Existe uma implicação aí. Sim. Né? Essas são situações que já se organiza hoje, até mesmo pela disseminação da informação, né? Afinal, antes se pensava só na sucessão, se imaginava apenas aquela doação típica, né? Aquela doação do direito civil em vida, a doação onde os pais perdiam total autonomia sobre o patrimônio e os filhos teriam ali já recebendo esse patrimônio com a reserva de usufruto. Então os pais poderiam ainda usufruir, mas isso tinha travas
que você não consegue modificar. E isso causava, muitas vezes, uma dificuldade com que esse pai, essa mãe que tinha o patrimônio, de poder utilizar esse bem numa negociação. Afinal, a vida ainda continuava, né? Sim. Então, o que acontece? Quando há essa possibilidade de você fazer um arranjo societário, vamos chamar assim, né? Você começar a organizar pensando como uma pessoa jurídica, e aí veria a questão das holdings, ou eventualmente uma administradora de patrimônio, do patrimônio dessa família, você muda algumas figuras que o direito civil tinha muito na doação, ou uma proteção contra o filho, mas no direito societário você tem uma outra forma de agir. Então, você dá uma vazão para que as ideias, as vontades daquela família possam ser melhor organizadas. Com isso, você protege aquela família, muitas vezes, de vicissitudes, né? Aquilo que acontece na vida. Das mazelas da vida. E que não tem como prever. Só que com a questão societária, você consegue dar um pouquinho mais de organização. E isso é uma situação que foi disseminada, né, com a questão da internet e tudo. Então, muitas famílias começaram a abrir os olhos para essa possibilidade, né? E isso é uma questão muito interessante, como o mercado, quanto a trabalho, mas também é uma questão que precisa ser melhor verificada para também não causar problemas para essa família. Porque você precisa fazer isso de forma muito bem cuidada. Não é aquela situação como antigamente se fazia a doação, onde chegava no cartório, fazia uma doação, o pai saía de lá com o registro, uma escritura e já alterava no registro de imóveis, né? Numa questão societária, existem critérios que você precisa analisar, até mesmo porque também, como acontece numa doação civil, você vai ter também critérios de verificar melhor o que você quer no futuro. Você já tem que... Por isso que a gente trabalha com planejamento. Então você está planejando uma sucessão, ou planejando pelo menos a organização daquele patrimônio, você já está, então, com um pensamento no futuro. Exatamente. Agora, nós sabemos que dentro do universo do planejamento patrimonial sucessório, existem várias ferramentas. O inventário, que é muito combatido hoje, ele é necessário em algumas situações. Tem situações que você não consegue fugir dele. Inclusive, até no pós-morte, quando o autor da herança, né, o proprietário do patrimônio, quando ele falece, até no inventário, durante o inventário, é possível fazer o planejamento patrimonial sucessório. Perfeitamente possível. Mas nós temos outras ferramentas que são tão eficazes quanto a doação. Aliás, está tendo uma onda, né, de antecipação da sucessão em vida através da doação. Há uma corrida, os noticiários apontam isso, que é uma corrida nos cartórios hoje para que os pais possam já doar em vida o patrimônio para os filhos, prevendo o aumento da alíquota do ITCMD, que foi agora objeto da reforma, né? Da emenda constitucional número 132 de 2023, que prevê, inclusive, que os estados precisam adotar a progressividade das alíquotas, né? Já existe, mas você tem alguns estados que a alíquota é fixa, como no Paraná, por exemplo, 4%. Mas existem tantas outras ferramentas, como o seguro de vida, o seguro vitalício, onde você contrata, ele é muito mais caro que o seguro comum, mas os pais contratam já o seguro, prevendo na morte deles o inventário, a sucessão natural, e esse seguro já paga, já vai para a mão dos filhos como forma de pagar as custas do inventário, as custas normais de cartório, seja inventário judicial ou extrajudicial, paga o ITCMD, os honorários advocatícios, etc. Tem os planos de previdência privada, VGBL, PGBL e tantos outros. O que mais que tem? O testamento é um instrumento poderosíssimo. Mas o que está mais em voga hoje, o que é mais normal para o público leigo, em termos de planejamento sucessório, é o uso das estruturas societárias, é o uso da holding familiar. Então, só que existe uma série de implicações para você criar uma holding hoje. Ela não é tão simples como as pessoas falam. Por exemplo, voltando a essa questão dos sócios menores, tem a instrução normativa do DREI, Departamento de Registros de Empresas e Integração, para quem não sabe o que é o DREI, que é a instrução normativa 76
de 2020. E no artigo 3º dessa instrução normativa, o DREI obriga as juntas comerciais a monitorarem e comunicarem ao COAF qualquer operação suspeita de lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, as pessoas que tendem a agir de uma maneira ilícita colocam menores na sociedade com o objetivo de lavagem de dinheiro. Então, isso nos leva a crer que quando você monta um contrato social, até licitamente, até com um bom objetivo de organizar a sucessão, nós não nos damos conta do que acontece quando tem um sócio menor. O sócio menor pode ser sócio, perfeitamente, o Código Civil fala sobre isso. Mas nós temos que tomar cuidado quando fizermos o contrato social. Até é possível colocar algumas considerações no próprio contrato, depois que você faz a qualificação dos sócios, né, ou de uma sociedade limitada unipessoal, em algumas situações, mas quando é o caso de uma sociedade limitada com 2 ou mais sócios, é possível depois colocar, considerando que tem um sócio menor, que o objetivo não é cometer crimes, lavagem de dinheiro, enfim, você comunica à própria junta que você está atento ao artigo 3º da Instrução Normativa 76/2020. Isso significa que na constituição da holding familiar, para as famílias, de uma forma geral, é preciso tomar esse cuidado. Isso significa dizer que não é tão simples assim você pegar um contrato social, um modelo da própria junta comercial e você não tomar esse tipo de cuidado. Você pode, dentro das melhores intenções possíveis, criar um alerta onde a própria junta comercial fica te monitorando para ver qual que é o objetivo. Então não é tão simples. Sim. Essas questões, a gente, como você trouxe, essa questão dos considerandos, né? O momento da constituição da holding, né? O momento da constituição ali da estrutura societária que está se fazendo, é o momento melhor para que as famílias possam conversar. Exatamente. Primeiro, quando se está planejando, ela está planejando já pensando no futuro, né? Se vai haver naquele primeiro momento já a ideia da sucessão, você já vai pensando qual seria o próximo passo. Mas muitas vezes é uma questão também de organização patrimonial. E este é o melhor momento para que as famílias possam conversar. Por quê? Porque elas vão conversar sobre o que existe de patrimônio, ou a condição de cada filho naquele momento, ou uma questão futura, né? A questão de que já se está, né, pensando, né, se aquele patriarca ou aquela matriarca, como ele vai sobreviver, né, com a questão do patrimônio, se esse patrimônio já for ou não for já transferido, né, seja por cotas sociais ou outra forma. Mas o principal ali é você já antever situações que nem, por exemplo, a gente falou, né, você trouxe a questão do menor, né, mas tem a questão também do deficiente, né. Hoje nós temos crianças, né, que têm a questão do espectro autista. Sim. Então são situações onde esse pai e essa mãe já tem que prever como vai haver essa proteção para que esses filhos no futuro. Então, quando se está pensando em estruturas societárias, você também pode ter esse olhar. Por quê? Porque uma criança não pode ser sócio-administrador, mas ele vai ser sócio. Ele não vai poder atuar, né, com as questões de votação ou as questões de decisões, mas ele vai receber essas decisões. Isso já tem que ser previsto de uma forma a proteger. Muito antecipada. E da mesma forma, uma criança, a gente pressupõe que logo alcançará a maioridade e vai poder ter a sua autonomia. Mas também tratamos a questão daqueles que não vão ter autonomia, ou seja, nunca vão alcançar até devido a uma deficiência. E isso tem que estar protegido. Muitas vezes, ao você conversar sobre isso, primeiro a família pode conversar, e como eu digo assim, na construção do contrato social é o momento melhor para conversar, porque está tudo bem. Ou seja, as decisões ainda são todas decisões que ainda não chegaram a serem transmitidas para o papel. Ou seja, não tomaram a forma de instrumento. Exatamente. E nesse momento as famílias podem discutir tudo. Inclusive, quem vai ser o responsável. Às vezes, quando a gente fala na questão de um contrato social, quem vai ser o administrador no futuro? Ou aquele que tem melhores condições para ser o administrador. Porque muitas vezes, um dos filhos
não tem uma condição para ser administrador. Não tem o perfil. Não tem para perfil. aquele objeto social. Às vezes ele vamos supor, é um médico, cirurgião que tem tá metade do ano fora do país, né? Às vezes ele não é a pessoa, ele é uma pessoa extremamente capacitada, mas não apta para administrar aquele patrimônio da família. E muitas vezes você também pode acontecer de ter o inverso, ter alguém que você não pode deixar ser administrador, porque tem eventualmente um problema que pode gerar, né, um problema, né, uma questão de prodigalidade, e que pode vir a gerar um problema para essa sociedade, e não só para a sociedade, porque a gente está falando aqui, quando a gente fala dessa sociedade da holding familiar, né, essa sociedade de planejamento sucessório, o planejamento desse patrimônio, é um planejamento que é para perpetuar o patrimônio daquela família, aquilo que foi galgado por anos. Então, nesse cuidado, é um bom momento se antecipar nos planejamentos a conversa franca. Exatamente. Tem 3 situações que eu queria refletir aqui com você. Vamos escolher aqui a ferramenta hoje do nosso assunto, uma holding familiar, que é o que está mais sendo cogitada, né, no meio. Ela não é uma situação muito simples. A criação de uma holding familiar, ela implica, no meu ponto de vista, além de outros, mas 3 situações pontuais que requerem muita atenção, mas muita atenção de quem vai fazer o planejamento sucessório, de quem vai criar essa holding. A primeira delas é esse mito de que a holding familiar ela é um instrumento para se economizar tributos. E não é bem assim. Quando você tem objeto social de compra e venda e locação de bens próprios, que geralmente é o mais comum, tem muitas famílias que têm vários imóveis e alguns deles são imóveis dados em locação que a família aluga. E aí vem a pergunta, tributariamente falando, qual que é o mais econômico, o mais vantajoso? Você manter a alocação na pessoa física ou constituir uma empresa com esse objeto social para fins de economia tributária? Mas aqui tem alguns pontos de atenção que nós precisamos ficar atento, que o planejador tem que se atentar. O primeiro deles criou-se um mito de que você mantendo o recebimento dos teus aluguéis na pessoa física, você vai ter que pagar necessariamente uma alíquota de 27,5%. Ao passo que se você abrir uma holding familiar, vamos falar nesse sentido, e integralizar os imóveis, você vai pagar 11,33%, no máximo chegando a 14,53%. Isso não é uma verdade absoluta. Por que não é uma verdade absoluta? Porque existem algumas situações, se você optar por pessoa física, fazer a tua declaração de imposto de renda, uma declaração simplificada, já tem alguns descontos ali, que isso faz com que a alíquota efetiva do imposto de renda nunca chegue a 27,5%. Ou se você opta por fazer uma declaração normal do imposto de renda pessoa física, tem algumas despesas que são dedutíveis. Plano de saúde, pensão alimentícia, para quem paga a pensão alimentícia, o que mais? Escolaridade dos filhos, despesas médicas, despesas odontológicas. E quando você coloca isso no papel, você pode verificar que o custo tributário, que é a alíquota efetiva, dificilmente chegará a 27,5%. Portanto, dizer que constituir uma holding familiar com o objetivo de uma economia tributária é uma verdade relativa. Não se pode afirmar categoricamente isso. E uma outra questão também em relação ao ganho de capital. Se eu tenho um imóvel, pessoa física, que eu comprei por R$500 mil, e eu vou vender agora, fazer um outro investimento para comprar outro imóvel, e vou vender por R$1,5 milhão. Então, entre o custo de aquisição, R$500 mil, tirando as benfeitorias, né, ou incluindo as benfeitorias, custo de corretagem, etc.,
e o preço de venda, R$500.000 e vendo por R$1,5 milhão, eu teria um ganho aí de R$1 milhão. Vamos desconsiderar nesse exemplo hipotético a questão do prazo de 180 dias para você adquirir outro imóvel com isenção do ganho de capital do imposto de renda. Vamos desconsiderar isso aqui, mas imagine que você então venda e você tem esse ganho, né, de R$1 milhão. Qual vai ser o ganho de capital na pessoa física? Exatamente 1 milhão. Se eu tenho um imóvel de 500 mil e vendo por R$1,5 milhão, então ganho 1 milhão. Então o imposto de renda, o ganho de capital, o imposto de renda sobre a pessoa física vai ser sobre 1 milhão. Mas se eu tenho um imóvel na pessoa jurídica que está alocado e que eu classifico esse imóvel na conta do ativo fixo, vamos supor que esse mesmo valor, comprei por 500 mil e vou vender por R$1,5 milhão. Qual vai ser o meu custo tributário nisso? Como está classificado na conta de ativo não circulante, eu vou pagar 34% do custo total da pessoa jurídica, envolvendo imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, vai chegar a um custo total de 34%. Mas se eu tenho o imóvel na pessoa jurídica classificado como conta de estoque, porque o meu objeto social é compra e venda e ou locação de bens próprios. Então está no conta de estoque. Então, para o público que está nos assistindo entender, é a mesma coisa que um supermercado é quando você compra um refrigerante. Você tira da prateleira, você está vendendo a sua mercadoria. A mesma coisa, se você tem um objeto social, locação ou compra e venda de bens próprios, você vendeu o imóvel como se tivesse tirado da prateleira. Mas qual é a base de cálculo nisso? Não é a diferença. É a base de cálculo do valor cheio. Se eu comprei um imóvel por 500 mil, ele está no meu estoque e vendo por R$1,5 milhão, a alíquota do imposto de renda sobre ganho de capital vai ser sobre R$1,5 milhão e não sobre R$1 milhão a diferença. Então isso dá para entender que nós precisamos tomar cuidado com essas situações quando se afirma categoricamente que o grande fim, o objetivo do planejamento sucessório, especialmente o holding, é a economia tributária, que nem sempre vem. É porque essas questões, por isso que a gente fala que é um planejamento. Você tem que ter uma ideia, se essa família, por exemplo, ela vive de locações, talvez o cálculo possa ser interessante. Se ela não vive de locações, talvez seja uma outra figura para utilizar. Exatamente. Mas o que acontece? Muitas vezes, se tratar como se tudo fosse igual, né, eu sempre digo assim para os meus clientes e coloco, na verdade, nós trabalhamos como alfaiates, né, no planejamento. Nós, na verdade... Esse exemplo foi o mais... Porque o que acontece? Cada família tem a sua forma, o seu patrimônio, a sua realidade, como vai ser os seus objetivos, e nisso não dá para você colocar tudo como se fosse um simples, um copia e cola, né? Não dá para a gente utilizar, dizer assim, não, pega um contrato social, coloco lá, só muda o nome das partes, junto a matrícula, faço a integralização e acabou. Não, porque aquela família, muitas vezes, o que ela precisa, a holding não vai suprir. Exatamente. O que acontece? Se a gente pensar somente na questão tributária, em algumas situações ela vai ser interessante. Mas na maior parte das vezes, ela precisa ser analisada porque ela não vai suprir aquela necessidade. E muitas vezes, o custo de que se vai ter de benefício, ele vai ser ganho num futuro muito longo. E muitas vezes, quando a gente está atendendo as famílias, elas acabam pensando numa questão muito rápida, no benefício imediato. E isso não acontece. Um exemplo, uma situação que a gente está vivendo no escritório, que é uma questão que não é nenhuma holding. Na verdade, é uma situação de uma venda de uma empresa, de uma venda de um negócio. E tem um imóvel lá, só que esse imóvel não vai fazer parte. E aí? Como fazer? Faz por venda, faz por cisão, faz por doação, que cabe uma empresa doar. Sim. Quer dizer, faz qual a forma? Aí nós temos que sentar com essa família, e a empresa familiar, né? E decidir com ela qual é o objetivo dela. Porque muitas vezes, aquele objetivo
ele pode parecer interessante num primeiro momento, só que ele não vai alcançar o que essa família quer, que na verdade, é vender sem ter aquele imóvel e num futuro, porque ainda não decidiram o que vão fazer, decidir o destino desse imóvel. E muitas vezes até esse destino às vezes, a própria venda da pessoa jurídica que tem esse imóvel, se a gente fizer uma cisão. Ou seja, já é uma outra forma de pensar. Então, acaba sendo interessante quando a gente pensa na holding, não a questão tanto tributária, mas a questão de algumas possibilidades que as questões societárias dão, inclusive essa autonomia. Exatamente. Né? É assim que eu penso. Então, por exemplo, por isso que se chama planejamento sucessório. Quando você vai criar para uma família uma holding, e eu sou favorável, eu entendo que não é a única solução, tem outras ferramentas, como a gente já falou, mas eu entendo que é uma ferramenta muito valiosa por vários motivos. Mas quando você senta para planejar aquele caso específico, aquelas dores da família específica, o que a família pretende, é preciso que o profissional seja responsável, que ele tenha a ética, que ele sente com a documentação necessária e faça um cálculo para ver qual é mais vantajoso, principalmente nesse tipo de objeto social, compra e venda e locação de bens próprios. Até hoje tem um aplicativo na Receita Federal, que é o GCAP. O GCAP permite que você coloque todos os bens que você tem e os respectivos valores. E a própria calculadora, o próprio software já vai te dizer qual é a alíquota efetiva. E aí você senta com a família e coloca as situações para ver. Tributariamente falando, vale a pena? Vale. Coloca-se, institui-se a holding. Não vale a pena manter-se na pessoa física. O que não dá para fazer é vender o trabalho de planejamento sucessório de holding, cravando que a alíquota na pessoa física para alocação, ela será necessariamente 27.000%, quando nós sabemos que não é assim. Pode chegar, chega, mas na maioria das vezes não chega. Então eu vejo, e essa é uma outra questão, que o uso da holding familiar ela é extremamente vantajosa para uma questão que eu reputo a mais essencial de todas, que é o conflito familiar. Quantas pessoas nós vemos no dia a dia, parentes, nós mesmos, às vezes, e principalmente de artistas, os famosos que morrem, conflito entre herdeiros. Aí aparece uma filha de um casamento que ninguém sabia, etc. Então, gera um caos familiar. E como foco principal, isso eu tenho falado muito para os meus clientes, o foco principal é evitar conflito familiar. Esses dias eu estava conversando com um cliente que foi no escritório e falou assim, mas com os meus filhos isso não vai ter problema. Os meus filhos, eu conheço os meus filhos, e sei que na divisão dos bens, quando eu morrer, para o inventário, eu não vou ter problema. Não vai, se não for ótimo, se não for melhor ainda. Mas isso só vai ser possível verificar no momento do falecimento. Depois do óbito. Os filhos são controlados enquanto os pais os controlam. Exatamente. Depois disso eles vão ter suas vontades, vão ter suas decisões, muitas vezes vão ter seus relacionamentos. Exatamente. E aí o que acontece? No planejamento, você consegue muitas vezes evitar, inclusive, até alguns certos relacionamentos. Exatamente. Ou eventualmente certas opções que venham até pelo regime de casamento. Acontecer pelo regime de casamento. Ou eventualmente você pode colocar, e aí vamos para a questão societária, dentro de um contrato social, você pode colocar, por exemplo, que o administrador precisa necessariamente ter algum tipo de qualificação, né? Vamos supor ter feito algum curso, ou eventualmente que o sócio, que na verdade é uma situação um pouco mais difícil, mas pode acontecer, de fazer com que tenha a opção de ou é com esse regime de casamento ou não participa dessa sociedade. No acordo de sócio pode ser colocado. E essas são situações que a gente vê como uma forma de você trazer com responsabilidade. Mas isso aparentemente parece uma imposição. Bom, inicialmente é uma imposição. Afinal, o patrimônio foi galgado por aquele pai e por aquela mãe. Exatamente. Então, quando a gente fala, eles são os donos daquele imóvel, daqueles bens, né? Quando a gente fala um imóvel, mais imóveis ou empresas.
E a partir do momento que eles vão transferir para aquela sucessão, né, eles já estão organizando para quê? Para que seja melhor feito, muitas vezes até em proteção dos próprios filhos. Exatamente. Contra eles mesmos. Exatamente. Então, são situações que a gente vê. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo recente para a OAB, né, que é a questão da utilização da mediação como um instrumento de pacificação no planejamento sucessório. Sim. Por quê? Porque o que acontece? Você pode colocar, e até mesmo um acordo de sócios, porque aí um acordo de sócio vincula esses sócios, a eles participarem. Por quê? Tem a questão da mediação e tem a questão da arbitragem. A arbitragem ainda o custo é bastante elevado, tem a sua função, né? Mas a mediação é um pouco mais acessível. E traz muitas vezes, por quê? Porque na mediação pode ser tratado assuntos pontuais. E às vezes esses assuntos pontuais são que vão colocar a solução que aquela família está precisando naquele momento. Resolve o problema. Resolve o problema. Porque se for para o judiciário, é muito triste ver famílias brigando, se desintegrando por patrimônio. E às vezes por pouca coisa. Porque muitas vezes, e aí a gente volta no que a gente tinha começado, né, falando, né, sobre a questão de que as empresas familiares. Sim. E o que acontece? Muitas vezes os sócios nas empresas familiares, a discussão deles não é societária, não é a questão sobre o negócio indo bem ou indo mal, Isso. mas às vezes são situações passadas lá atrás, quando um pegou o carrinho do outro, ou a boneca da outra, quer dizer, teve uma desavença que, porque o pai, um dia, porque a mãe, e às vezes aquilo aflora num momento, e aquele momento não consegue resolver. E nós precisamos lidar com essa situação no planejamento para evitar que isso possa acontecer ou que possa destruir no futuro. Exatamente. E sempre numa relação familiar, quando não é o caso do filho único, sempre haverá um filho que vai se sentir preterido e que vai dizer que o outro é preferido. Sempre. Por isso que se colocou muito bem essa questão, até eu ia falar nesse assunto. Na holding, quando você usa a estrutura societária, ele não tem essa conversa, porque você está lidando, está verificando uma relação societária e não familiar. E em decisão, né? Exatamente. É uma decisão. Na verdade, você está formalizando as vontades ali, né? Você falou rapidamente na questão do testamento. O testamento não tem só a questão da divisão do patrimônio. Muitas vezes tem decisões que podem ser tomadas e colocadas no testamento. Exatamente. Né? Só que o problema do testamento é que as discussões sobre o testamento, sobre a validade, muitas vezes elas ficam muito, digamos assim, tem que levar para o judiciário muitas vezes tem que tomar decisões que são indigestas. Na questão de você trazer para um contrato social, ou muito melhor, num acordo de sócios, você consegue colocar essas decisões da família, e muitas vezes tomadas em conjunto, que faz com que eles todos se obriguem a cumprir. Porque muitas vezes, como você disse, né, um pai preterir um filho em detrimento do outro, pode gerar uma situação muito complicada. Mas se esse pai faz isso de forma honesta, forma direta, explicando, construindo antecipada, ele está construindo e mostrando, olha, este filho tem melhores condições que este para gerir o patrimônio, mas nunca vai deixar em descoberto o outro. E aí nós temos uma questão que o próprio Código Civil coloca, que é a questão da legítima. Então, patrimonialmente, aquele pai nunca vai poder desassistir totalmente um filho, mas ele pode já preparar aquela proteção para que todos os filhos tenham um futuro melhor organizado. Exatamente. É o caso de uma situação, de uma reunião que eu participei uma vez, em que a família tinha uma fazenda. Tem uma fazenda até hoje, e a fazenda ela comercializa gado, criação de gado e produtos derivados do gado. E eram 3 filhos. São 3 filhos. Só que um deles tem a vocação para tocar esse tipo de negócio, os outros não têm. Aí o acordo de sócio pode colocar que aquele filho que tem mais aptidão, que entende do ofício, ele pode ser o administrador, mas sem prejudicar os demais. Então, isso é muito interessante. Essa é uma das grandes vantagens de você constituir uma holding familiar. Nesse caso, uma holding rural. Porque daí você evita de conflitos. Uma outra vantagem também que eu vejo é que você pode constituir uma holding onde você faz um acordo de sócios em que nas reuniões relativas à empresa só os herdeiros participam, só os filhos.
e os agregados, genros, nora, não participam, exatamente para que não tenha problema. Existem alguns casos, até que em Curitiba, uma família muito tradicional, onde a empresa se desintegrou porque houve um conflito entre o filho, o herdeiro e o cunhado, agregado. Esse é um caso muito famoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, tem uma outra questão que eu reputo bastante urgente de se discutir, é a questão da constituição da holding familiar. Muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Constitui-se a holding familiar e faz a doação de cotas para os filhos, para os herdeiros, com a reserva do usufruto. Sim, reserva para você o usufruto sem nenhum tipo de problema. Mas e se vier uma situação, e tomara que isso nunca aconteça, mas de uma outra situação a nível nacional ou mundial, como a pandemia da Covid-19? Principalmente levando em consideração que a família tem bens dados em locação. Então, o que acontece? Os pais criam a empresa, aí tem uma outra implicação sobre o regime de bens, mas tudo bem, você deixa para um outro papo. Então, cria a empresa, reservam para si o usufruto e transferem a nua propriedade das cotas para os filhos. E ali fica estabelecido que todos os frutos do usufruto, a exemplo, o recebimento do aluguel, ficam para eles. Mas se vem uma situação incontrolável, como o próprio caso da pandemia, em que os imóveis passam a ser desocupados, rescinde-se a locação, e aí você tira o sustento da família, sustento dos pais. Como resolver essa situação? Numa situação dessas, existe uma possibilidade de você colocar, por exemplo, uma obrigação de alimentos. Perfeito. E essa obrigação de alimentos é possível colocar para que esses filhos, em uma falta, no caso, até mesmo desse patrimônio ou dessa condição, né, eventual que aconteceu, né, de ficar sem renda, ou seja, sem frutos dessa empresa, por exemplo, os filhos entregarem alimentos. Ou seja, é uma forma de você proteger. Porque, querendo ou não, esses pais são os detentores do imóvel, dos bens. E, eventualmente, por exemplo, se for imóvel, poderia fazer uma venda. Ah, mas esses filhos, por exemplo, podem agora, já que são donos de cotas, ou seja, da nua propriedade, eles podem simplesmente dizer, não tenho interesse, não vou vender. Só que o que acontece, né? Isso são implicações que podem ocorrer. Isso é muito comum com a questão da doação civil. Por quê? Porque aí o filho fica totalmente dono, digamos assim, da nua propriedade, e ele não vai ter como, digamos, ele pode impedir a autorização da venda. No caso da questão societária, dá para se colocar, por exemplo, cláusulas, e por isso que é importante na própria doação. Na própria doação, e por isso é importante o contrato social prever situações de cotas, poder ter cotas diferenciadas, que é o que acontece com as SAs, e por isso, então, o contrato social da limitada que se faz uma holding ter a subsidiariedade da possibilidade de usar a lei das SAs. Aí se cria cotas com poderes diferentes, e aí você dá uma certa autonomia para aquele que só tem o usufruto, poder eventualmente fazer ou dispor do patrimônio imobiliário que tem nessa empresa, mesmo que aparentemente em detrimento do proprietário, mas ele vai poder alcançar um patrimônio, até mesmo porque isso é uma questão de que ele possa sobreviver. Então, na verdade, aqui nós temos algumas figuras que podem ser utilizadas. Sim, inclusive no contrato de doação das cotas é possível. Penso eu que é possível se colocar uma cláusula onde diz que numa eventualidade nesse calibre, de uma pandemia, por exemplo, e ficar estabelecido que, eventualmente, na falta de alimentos, na falta do recebimento dos frutos, do usufruto, se estabelece a venda de um imóvel para fins alimentares. Né? Sim. Principalmente quando os doadores, os pais, já são idosos. Isso significa dizer, para quem está nos assistindo, que a constituição de uma holding não pode ser feita, o contrato social e as alterações não pode ser feito uma espécie de copia e cola.
Porque precisa antever o que as famílias podem. Por isso que é um planejamento. Você está antevendo as possibilidades. Antecipando a possibilidade. E aí, com isso, trazendo a proteção. Porque, afinal, quem planeja pensando no futuro. Ou seja, planeja pensando em que as coisas vão poder trazer a solução que buscou. Né? Afinal, quem tem um seguro de carro não prevê, ou melhor, não deseja que o sinistro. Mas, se eventualmente ele acontecer, eu já tenho a possibilidade de estar protegido. Então, a questão de você pensar no planejamento sucessório, né? A gente pensa no planejamento patrimonial e sucessório, você já está antevendo os eventuais problemas. Para quê? Para que essa família, e a gente sai daí no pai e da mãe, né? O patriarca, a matriarca, aqueles que constituem patrimônio, para eles já estarem antevendo a proteção para o restante dos seus sucessores, dos seus herdeiros ali. É preciso que o planejador preveja situações abstratas, né, para que, se um dia vier a se concretizar, já esteja minimamente planejado, minimamente antevisto. Né? E essas situações, essa troca, né, que nós estamos fazendo, e quem nos ouve e vai aprendendo um pouco, e a gente também aprendendo quando a gente ouve outras pessoas, é porque tem situações que às vezes não são fáceis de você imaginar que ela pode acontecer, mas alguém já passou por isso e alguém precisa divulgar essa informação para que as pessoas possam falar, opa, eu preciso me preocupar com este problema que eventualmente pode acontecer, né? Eventualmente pode acontecer uma questão de uma interdição. Sim. Quer dizer, uma interdição, ela pode ser uma interdição precária por um período, ou seja, tudo isso já tem que ser previsto para quê? Para que todo aquele planejamento possa estar protegido. Protegido do quê? Do que pode vir a acontecer. Então a gente vai aparando as arestas e dando uma possibilidade melhor de que aquela família esteja protegida. E essas proteções vão acontecendo à medida do que a família vai nos contando. Por isso que é importante ter muitas vezes a família gastar tempo com o planejador, ou seja, a gente gasta tempo com o cliente, muitas vezes, ouvindo todas as histórias, ouvindo o que pode acontecer, aquele pai, às vezes, contando das situações dos filhos, de que, assim, ou assado, o que isso pode implicar nas decisões, inclusive, de dando ou não, por exemplo, a administração. Exato. Isso são situações que o planejador gasta o tempo para poder alcançar o melhor, né? O melhor traje. Exatamente. Né? Nós temos assunto para falar sobre planejamento sucessório num todo, para inúmeros podcasts, né? E mesmo sobre a holding familiar, inúmeros episódios. Mas uma outra situação também que o planejador tem que ficar atento em relação ao usufruto na doação das cotas. Então, vamos imaginar esse caso hipotético: pai e mãe, filho e filha, que é o mais comum. Doam-se as cotas para os filhos, reservam para si o usufruto. 50-50. Mas e se a mãe falece? Os filhos, que são os nuproprietários, eles ficarão com a nua propriedade de uma parte e a propriedade plena em relação à mãe, e o pai fica só com 50%. Aí tem todo o problema da questão alimentícia, né? Sim. Ou é possível instituir a chamada cláusula de reversão. Isso é um assunto interessante que tem que ser... Essa é uma situação bastante... Porque você tem duas formas, né? Ou você coloca com cláusula a crescer. Exatamente. E aí você consegue ter uma certa proteção. Porque uma reversão aí você vai ter que... reversão não, desculpe, é acrescer. Acrescer. Eu falei reversão não, é acrescer, de jeito de acrescer. Isso, porque... outra situação. Isso, porque a versão seria o inverso, né? Inverso. Quando o filho eventualmente falecesse antes, né? Sim, mas nesse exemplo que eles continuem. Eles continuem. Então, porque essa questão da cláusula de acréscimo é muito importante colocar, porque, querendo ou não, você está protegendo o Instituto do Usufruto de uma forma integral para aqueles que instituíram o usufruto. Então, a cláusula de acrescer, ela é muito, digamos assim, é o carinho que se pode dar no planejamento. Por quê? Porque eles têm patrimônio e eles devem ser
protegidos, né, até o momento que eles decidirem abrir mão daquele patrimônio, ou seja, porque daí eventualmente pode abrir mão do usufruto, mas ou então quando não mais precisarem, talvez pelo falecimento, ou né, já não precisarem daquele patrimônio ou de usar o usufruto. Mas essa cláusula de acrescer, eu diria que é a maior proteção que pode ser feita. E muitas vezes se esquece quando se faz. É comum se esquecer em pensar na questão da cláusula de acrescer. Exatamente. É uma questão fundamental, porque senão você expõe ou o pai ou a mãe que sobreviveu a uma situação de apuros, de apertos financeiros. Sim. Então é mais uma vez, nós repisamos aqui, para quem está nos assistindo, que a constituição da holding em si, ela tem inúmeras vantagens, mas é preciso tomar cuidado nessas questões peculiares, né? Sim. Que mais uma vez se prova que não se pode pegar um modelo de contrato social, um modelo de autoração pré-pronta e utilizar para toda e qualquer situação, porque não funciona. Até mesmo porque existem famílias e famílias. Né? Quando, há uma oportunidade, alguns anos atrás, eu estava fazendo um inventário e faleceu o pai e tinha a mãe e 2 filhas. E a mãe certa de que devia abrir mão do patrimônio e deixar para as filhas. Porque as minhas filhas são as pessoas melhores do mundo. Né? Sem reserva de usufruto. Né? Aí a gente instrui, explica, porque é uma decisão. Ela estava lúcida, ela podia fazer, e ela conhecia as filhas dela, mas e uma delas ainda é solteira, né? A gente explica. Por quê? Porque não deixa de ser uma decisão. As pessoas têm que ser responsáveis pela decisão, mas a gente vai instruir elas. E por isso que a gente tem que ter esse arcabouço de informações para que as pessoas saibam. E ela acabou decidindo por abrir mão, né, e ficar sem usufruto, porque as filhas eram realmente filhas muito cuidadosas com ela. Só que ela correu um risco. Até entrar um genro. Até porque poderia entrar um genro, poderia eventualmente... Não pode esquecer que as pessoas, mesmo adultas, elas mudam, elas tomam decisões, às vezes equivocadas. Mas decidiu-se fazer assim. Então a gente acaba vendo como regras, ou melhor, assim, como a certeza das proteções, mas muitas vezes aquela família prefere não usar. Exatamente. E nós temos que entender. Exatamente. E outra coisa, a questão do usufruto na doação, nós não estamos falando só na holding familiar quando se doa as cotas. Não é isso. Até numa doação normal. Como está acontecendo agora essa corrida pela doação dos bens. Sim. Antecipar a herança, né? Na verdade, não existe herança, contratação de herança de pessoa viva, mas que você já resolva a questão já em vida. Na própria doação, sem o uso da estrutura societária, também, se não tiver cuidado com o usufruto, quando ele não é instituído de maneira correta, como deve ser feito, vai ter esse problema também. Ou é possível que esse problema também exista. E esta é uma situação que, nas questões societárias, você ainda tem algumas possibilidades de modificação futura. Exatamente. Na doação civil, não existe. Você, para conseguir desfazer uma doação, você tem que ter critérios, os critérios são legais e muito difíceis de você mudar. Então, a partir do momento que você faz uma doação civil, vamos pôr assim, uma doação normal, que não é uma doação de cotas sociais ou no âmbito societário, você corre um risco muito grande de não conseguir reaver aquele patrimônio ou, eventualmente, aquela condição que existia antes. Então, tem que ser muito bem pensada, e agora, como você falou, essa corrida pelas doações, tem que saber se a questão tributária justifica, muitas vezes, o deixar aquele pai, aquela mãe, né, em descoberto. Por quê? Porque os filhos vão alcançar os seus patrimônios no futuro, né? E se não alcançarem, os pais vão acabar deixando. Vai ter o fisco, vai ter a mordida do Estado. Infelizmente, nós assinamos um contrato quando nascemos com esse Estado, e esse Estado nos morde muito, né? Não nos dá o mesmo retorno, né? Nós vamos ficar numa discussão política, né? Mas é uma situação de que nós não temos como fugir da questão dos impostos, né? Afinal, existe aquela
aquela máxima que falam, né, que os impostos e a morte nós não conseguimos fugir, né? Não tem como. Não tem como. Aliás, em se tratando de imposto de herança, que está comumente se falando, né, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo em que a alíquota máxima do intermediário é de 8%. Então, hoje nós temos a mínima de 2% e a máxima de 8%. Sempre lembrando ao nosso amigo telespectador que quem tem a competência constitucional para fixar as alíquotas é o Senado Federal, com base numa simples resolução. E essa reforma veio trazer, então, a necessidade de que ela seja progressiva. Ou seja, os estados que têm uma alíquota fixa, como é o caso nosso aqui do Paraná, 4%, deixará de existir. Quanto maior o quinhão que você recebe em herança ou em doação, maior será a alíquota. Por enquanto, tendo a mínima de 2% e a máxima de 8%. Sim. Eu acredito, e apenas uma crença, de que não deve ultrapassar 8%. Pelo menos a gente imagina isso. Está bem animador. É uma questão, é exatamente isso. Embora muitos países da Europa tenham a alíquota beirando a 40%. Ah, mas o Estado vai ficar com 40% do teu patrimônio, que você vai deixar para os teus filhos. Então você vai deixar 40% a menos de patrimônio para os teus... É isso mesmo. É isso mesmo. Só que, obviamente, em termos de política, o retorno que você recebe nesses países mais desenvolvidos é inquestionável. Mas, de qualquer forma... E outra situação que a maior parte desses países, o que eles fazem? Eles acabam dando, então, incentivos para que as pessoas não constituam um patrimônio, muitas vezes, em seus nomes próprios, e sim através de estruturas societárias. Então, na verdade, o que eles fazem muitas vezes, dar incentivo para que se pejotize o patrimônio. Outra situação é que, em muitos países, o investimento, querem que o investimento ele gire e não fique no patrimônio. Nós somos, até pela nossa cultura, patrimonialistas, ou aquela coisa, né? Se você não tem um imóvel casa própria, você não está bem, né? Então nós temos aquela cultura de... O problema do status social. A questão da cultura de ter patrimônio imobiliário, né? Que é uma outra figura que, lógico que eu acho que as pessoas podem fazer as suas proteções, né? Mas, tanto é que nós vemos a questão da holding, muitas vezes não precisa nem ser só de imóveis, pode ser de investimentos, sim, porque hoje, na verdade, as pessoas guardam o seu futuro patrimonial, muitas vezes, não apenas mais em imóveis. Então, tem outros investimentos, outros ativos que devem ser protegidos. Então, são figuras, e querendo ou não, que passam pelo inventário. Quando eventualmente acontece o falecimento, vai passar por um inventário. Então, se tiver, digamos, organizado esse planejamento, que é uma das situações recentes agora, que queriam tributar os fundos de previdência, e, salvo engano, o STF agora tem uma decisão recente, que não tributa-se o fundo de previdência, na verdade, como seguro, né? Por quê? Porque ele não tem essa figura. Ou seja, é uma forma de investimento de proteção contra o Estado, né? Só que não deixa de ser um momento de planejamento. E aí nós voltamos ao início. Tudo tem que ser buscado esse planejamento. Porque se deixar a coisa solta, as famílias vão acabar perdendo, vão acabar não se protegendo. Muitas vezes, a gente até brinca que a proteção muitas vezes não é só externa, mas às vezes interna, até de próprios núcleos familiares que podem se desfazer, porque não houve esse planejamento. E seja através do uso das estruturas societárias, né? Constituição de empresas, que é o familiar, ou seja, através de outras ferramentas, mas o planejamento é uma necessidade das famílias brasileiras hoje, né? É uma necessidade. E volto a insistir, principalmente tendo como foco, como meta, como objetivo, na minha opinião, o que é mais importante, que está acima do patrimônio, que é a manutenção da rigidez familiar. Sem dúvida. A desintegração familiar, e o que é mais comum nós presenciarmos é esta guerra familiar nas famílias mais abastadas. Muitos artistas, né,
não precisa aqui nominar ninguém, mas nós estamos acostumados a ver notícias na mídia de famosos que falecem e que um mês depois já começa a guerra familiar por causa da divisão da herança. Ao passo que, se houvesse um planejamento preventivo, antecipado, seja por uma ferramenta ou outra, todo esse conflito poderia ser evitado. E eu também tenho percebido profissionalmente que tirando essa questão do aumento do ITCMD, mas muitas famílias já têm a consciência de se antecipar à sucessão, tendo como foco principal a mitigação ou a eliminação de possíveis e futuros conflitos. Tá? Então, o que eu tenho visto, conversando com pessoas, com amigos, conversando com clientes, que já está, ainda que engatinhando ainda, mas já está começando a se criar essa cultura de que você antecipar, de que você resolver em vida e planejar a sua sucessão é um caminho que me parece que está crescendo. E a gente viu muito dessa movimentação durante o final da pandemia, mas pós-pandemia, porque muitas famílias acabaram sendo enlutadas, né? Então, teve situações que famílias não puderam se organizar. E isso a gente começa a ver... Pegou todo mundo de surpresa. E muitas famílias, digamos assim, que se pensariam em organizar, em planejar o patrimônio, eram famílias onde o patriarca e a matriarca estavam lá da casa dos 70, 80 anos. Hoje nós vemos famílias com idades de 45, 50 anos, já começando, com filhos pequenos, já começando a organizar os seus patrimônios. Esperando uma nova pandemia? Não. Apenas verificaram que isso era um fato que poderia acontecer e a disseminação da informação deu as possibilidades das famílias começarem a se organizar. E isso foi muito bom. Por quê? Porque famílias organizadas acabam tendo todas as situações adiantadas. Nem pensando numa família com filhos pequenos, por exemplo, uma das questões do testamento, que não vai resolver o inventário, e eventualmente dá para se colocar até mesmo num acordo de sócios, por exemplo, quem seria o tutor desses filhos. No próprio inventário elas já recebem, se não houver um planejamento, se houver. Sim. E muitas vezes as crianças precisam ser protegidas. Tem a questão do Ministério Público, sim, mas muitas vezes tem a questão de que ela precisa tem um patrimônio que precisa ser administrado, e administrado com eficiência. Sim, de alguém que seja responsável. Então, às vezes, nesse planejamento já se coloca, por exemplo, um ente familiar, um padrinho, um amigo, que pode cuidar, e vai cuidar como se pai fosse. Exatamente. Então, essas são situações que, aparentemente, no planejamento se deixa passar, mas é uma realidade que pode se usar. Exatamente. Bom, esse assunto é inesgotável. É inesgotável. Inesgotável. E ainda nós temos aí assuntos para vários outros podcasts, né? Eu te agradeço, assim, imensamente por ter aceitado o convite, né? Muito obrigado pelo convite. Muito enriquecedor para todos nós as suas colocações. E desde já agradecemos o público que tem nos assistido, né? E sempre quando pensarem num planejamento sucessório, é preciso contactar ou contratar alguém que seja especialista no assunto e que trate as questões familiares, principalmente o patrimônio, com muita ética e muita responsabilidade. Sim. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua colaboração, pelo seu tempo aqui, que nos enriqueceu. E, se Deus quiser, no futuro próximo, voltaremos a conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês.